nossa, parece que o tempo está passando tão rápido e a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa fazer. Sempre fica alguma coisa para trás, sempre fica uma sensação de não ter conseguido fazer tudo, de não ter sido tão produtiva. Só que é a mesma coisa que a Terra sente todas as vezes que, tipo, vão lá e tacam agrotóxico e tacam um monte de fertilizante, um monte de coisa, para que ela produza muito mais do que ela pode produzir. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, cara estudante da Escola Consciência Solar, para mais um giro oracular semanal. E vamos então ao nosso ritual padrão? Vamos então deixar o nosso joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para se conectar com a gente, ficar por dentro de todas as novidades aqui da escola. E vamos para uma semana de lua minguante. Chegamos nela. Pois bem, a lua minguante nos traz, né, a poda, como a gente aprende na hora de cuidar das plantas, né, na jardinagem. Então, se é o momento de fazer as podas, é um momento também de reavaliações, porque nós precisamos, né, identificar o que de fato precisa ser podado e entendendo que a poda ela vem para poder direcionar essa energia para um outro lugar, né? Então, quando você poda, você fecha um caminho, né, você está direcionando a sua energia vital para outras coisas, né? Então, é sempre um momento também da gente se perguntar onde que a gente quer que a nossa energia vá para que ela produza o seu melhor fruto, vamos assim dizer. Ai, tô me sentindo muito baixo, peraí. Acho que deu uma melhorada. E vocês sabem que toda fase da Lua também tem o seu signo principal, e o signo dessa semana é o signo de Áries. Então a Lua vai minguar em Áries. Exatamente, na quinta-feira, a gente já está sentindo essa energia, ela vem minguando através de vários signos, né? Mas ela está trazendo essa temática aí de Áries, né? Que fala muito sobre o nosso, essa coisa do eu, né? Da individualidade, mas no nível patológico, né? Porque você está falando de minguante, né? Coisas que precisam ser cortadas com certa urgência, né? Que estão ali alimentando padrões de egoísmo, estão ali alimentando ansiedades, processos de compulsão, de raiva, de briga, né? E coisas nesse sentido que precisam ser resolvidas de uma forma certeira, né? Porque a Áries também traz essa energia assim, de exatidão também, precisão, é uma energia muito poderosa, né? Sim. E é uma energia de impulso, né? É fogo, então, tipo, ela impulsiona, assim. Mas aí, nesse impulso, a gente tem que tomar cuidado com a impulsividade, né? Então, acabar agindo pelo impulso sem racionalizar, né? Sem sentir se realmente é aquilo. Não tem que ficar, ai meu Deus, todas as decisões da minha vida agora eu preciso elaborar muito bem, porque senão a gente também não sai do lugar. Mas a gente também não agir só no impulso, né? E exatamente, se ela está minguando em Áries, né, talvez ele esteja dizendo, até um pouco paradoxal, de quando vamos nós tomar o impulso de olhar para os impulsos que precisam ser cortados, né? Então, o impulso de parar e observar com um foco certo de investigação e de estudo, né? Então, acho que ela traz essa pegadinha para a gente, por ela estar aí nessa lua minguante, a gente pode acabar se confundindo facilmente, né? E pegando esse impulso aí e indo na primeira reação, né? No automático. E isso pode ser um tanto quanto problemático, dado a todo o estresse que o planeta está, né? Que a gente, às vezes, por impulso, faz escolhas que às vezes faz escolha, às vezes se compromete com coisas que de fato não faz sentido para o que é o direcionamento da... Nossa, me confundi toda agora, peraí. É isso, vai, vamos continuar. E lembrando também que fala dessa questão de controle também, né? Porque o Ares, ele traz essa questão da liderança, né? Então essa coisa às vezes da gente querer tudo do nosso jeito.
Então pode ficar bem em pauta isso essa semana. Não sei se você tá falando pra mim, se você tá falando pra você, você tá falando pra todo mundo. Acho que vocês pegaram, né? Vamos ao tarô. Vamos. Dali. Ó, estamos indo para uma lua nova que segue para uma fase crescente. Então, é importante a gente observar o que a gente vai querer que ganhe força daqui a uns dias, né? E produza resultados. Entender que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, certo? Se você quer fazer algo, se comprometa com aquilo. Lembrei, às vezes no impulso a gente se compromete com coisas que a gente não vai conseguir dar conta. Aí a gente fica acumulado com um monte de coisa e o que realmente queria ter feito, não fez. Bem perigoso. Então, você que é novo no canal, nós vamos agora em busca de 3 arcanos aqui do tarô para nos auxiliar a criar esse manual, essas previsões, né? Essas precauções para podermos viver a semana com mais consciência e lucidez. Então nós temos o arcano guia, que é o arcano principal da semana, que veio nos orientar. Temos o arcano de desafio, que vem desafiar esse arcano guia. E temos o arcano de conselho, que vem apoiar esse arcano guia. E assim a gente faz a nossa alquimia. E se você é novo aqui no canal, eu sou o Fari. Eu sou o Vari. E somos os professores aqui da Escola Consciência Solar. Seja muito bem-vindo. Se inscreve, deixa o seu joinha e deixa o seu comentário aí pra gente saber que você tá chegando por aqui agora. E seja muito bem-vindo. Seja bem recebido pela comunidade. 1, 2 ou 3? A gente tem ido sempre no 2, né? Então vamos no 3. Peraí. Vamos fazer assim, vamos deixar esse aqui. E depois a gente tira os demais que estão aqui. Vamos um de cada vez. Uma leve questão técnica aqui, tudo certo, né? Tudo online. Mas olha que bonito, o que veio aí para o nosso arcano guia da semana. O 10 de ouros. Vou deixar a imagem aí para vocês. Pois bem, hoje, não sei se vocês já viram, né, nós também estamos fazendo o projeto Pérolas do Dia, que são mensagens diárias com tarô, que vieram complementar esse projeto do Giro Oracular, que é semanal. E a gente está sobre a energia hoje do Hierofante, que é um arcano, né, que o Papa, né, que fala muito sobre tradição, sobre transmissão de conhecimento, né, e que está super afinizado com essa carta, que é a carta do 10 de ouros, que é conhecida também como a carta da herança, ou a carta do legado. Né. Então, por mais que muitas pessoas interpretem às vezes essa carta como riqueza financeira, que não deixa de ser verdade também, mas ela vai mais fundo que isso, né? As cartas número 10, elas são sempre muito profundas. Então, elas sempre falam, são cartas de meta, de futuro, né? Uma carta que sempre questiona a gente olha, o que a gente está construindo, sabe? Qual que é essa grande obra que a gente está construindo? Qual que é a fórmula que nós estamos seguindo, né? Em direção a um objetivo que vai vir em abundância lá na frente, mas depende do que você plantou. Então, pode ser que venha em abundância caos, entende? Abundância não é a solução para tudo, percebe? Né? Depende do nosso discernimento, né? Tem momento para tudo, tem hora das coisas minguarem, né? Então, o 10 de ouros, ele está meio que perguntando assim, quais coisas que estão entre você, né, e esse servir a um bem maior, né, que constitui a sua missão, né, esse seu propósito e o que você quer deixar de herança, o que você quer deixar de contribuição, uma carta muito altruísta, né, que traz realmente uma energia, um axé positivo aí para nossa semana. Isso daqui me lembra muito comunidade também, né? Sim. Eu tava lembrando
de ontem a nossa comemoração de festa de aniversário do Vari e do Ravi, nosso querido amigo, onde a gente fez uma pizzada viva e foi muito boa. E aí me fez lembrar muito essa carta aí, como guia dessa semana. Perfeito, é uma carta que realmente fala dessa união entre as pessoas, né? Que quando cada um está ocupando esse propósito, né, claro, para si, existe prosperidade para todos, né? Se você está cuidando se todo mundo está cuidando de si, nós estamos cuidando de todos, né? É um pouco isso, assim, essa ideia. E claro, a gente tem que sempre alertar, né, para as sombras também, né, que esse arcano pode trazer. E esse arcano na sombra, ele fala muito sobre ostentação e tentar parecer algo que você não é, que tem tudo a ver com Áries, né, que também rege a nossa personalidade. Então pode ser que essa semana a gente se pegue achando, né, que a gente tem que provar algo, né, querendo ali, às vezes, fazer a manutenção de um status quo, fazer uma manutenção de uma aparência, de uma superficialidade, e isso pode ser posto em xeque, né, e uma pessoa que não tem uma base emocional nesse momento, né, pode ter das reações mais adversas, né, e a Área está aí. Então a gente pode estar falando também de pessoas flagradas, né, em processos que tragam vergonha para elas, assim, e que elas, ao invés de aprenderem com isso, elas podem atacar, né? Isso pode gerar muitos problemas aí, principalmente brigas, né, relacionadas a essa questão de herança e financeiro e patrimônios, né? Tá muito em pauta aí, então vamos tomar bastante atenção com essas decisões, né? Fazer sempre as coisas, se possível, mediado também por um terceiro. É bem curioso mesmo, né? O primeiro dia, a segunda-feira, justo hoje, saiu o Papa, né, como arcano do dia, e vinha esse arcano guia. Tá bem conectado. Então vamos ver agora aqui o que traz o nosso arcano de desafio. Está gravando? Ai, meu Deus. Sim. Vamos lá então. Arcano de desafio. A Imperatriz. A Imperatriz. No desafio, na lua minguante. Bom, a Imperatriz, ela é a grande rainha que rege os ciclos naturais. Então, ela saindo no desafio nos convida a superarmos desafios, né? É como se fosse, ela é a grande mãe, né? Então, é como se fosse aquele aspecto da mãe que nos empurra e nos provoca para nos fazer crescer, né? Ela estaria não naquela faceta somente acolhedora, mas sim naquela faceta encorajadora e que muitas das vezes envolve, né, esse pequeno empurrão para fora do conforto, né? Então, essa carta pode estar falando que essa pode ser, por mais que seja uma semana 10 de ouros, pode ser uma semana um tanto quanto desconfortável para a gente, mas por uma questão natural desse mal-estar de muito egoísmo minguando, né? Então a gente está muito egoísta, né? Tipo, a gente está muito egoísta, assim, no geral, né? Então eu acho que vai mexer com muita coisa, assim, está mexendo com muita coisa essa lua. Então eu acho que essa carta, ela nos traz esse aviso, assim, de tipo, olha, pode ser um tanto quanto desconfortável, né? Ela está aqui no seu trono, né? Bem tranquila. Pode ser um tanto quanto desconfortável essa semana, mas saiba que é para o seu crescimento, né? Então busque o quê? Reduzir os danos, como a gente tem sido quase uma palavra espiritual para a gente, essa terminologia, né? Essa ideia de, bom, vamos encontrar o caminho do meio, então, dentro das coisas. Se eu tenho que fazer algo e tudo está com essa sensação de estar desconfortável, de estar desafiador, né? Que ferramentas, que coisa eu posso lançar mão para poder reduzir essas condições, né? Então, como o carinho, o cuidado, o afeto, a sensibilidade, a gentileza, né, vão ser verdadeiros ouros essa semana. E vão ser ouros por quê? Porque eles vão ser desafiadores da gente conseguir ter, né? Então, quem tiver, que distribua. Assim. Vamos puxar o nosso arcano de conselho para complementar e a gente traz essa
Uma outra coisa, a Imperatriz ela também fala sobre materialismo e sobre vícios e hipercuidado, né? Então, eu vejo que tem muito uma questão aí falando sobre muitos desses homens que estão no poder das decisões, assim, muito dependentes das mães, né? Que foram criados de uma forma muito dependente, assim, e que não sabem gerir esse poder que hoje está nas mãos deles, assim, sabe? E isso pode ser muito bélico e vergonhoso para essa personalidade masculina, né? E porém é como se a mãe aí ela tivesse meio que fazendo uma denúncia, assim, né? Ela tivesse apontando coisas que ela precisa apontar e saindo só daquele lugar, às vezes, de deixar o filho ser o que deve ser, né? Mas para ter um olhar um pouco mais crítico, assim. Então, para você que está gerindo alguma coisa, está gerindo um projeto e está precisando nesse momento questionar mesmo como que as coisas estão indo, como que as decisões maiores, se envolve hierarquia, o seu trabalho, sabe? Da onde que estão vindo essas decisões, o que elas estão gerando, quem que está no poder, né? Então, uma semana de privilégios questionados, assim, e por isso essa sensação de desconforto, né? E essa também é uma carta que fala de saúde, tá? Então, a gente tem que ficar bem ligado essa semana aí, porque questões relacionadas aí à saúde do nosso corpo podem aparecer denunciando, como denúncias dessa mãe também, né? O corpo também faz parte da mãe, né? O corpo também é terra, o corpo também é Pachamama, né? Então, ele não vem te punir, ele vem sempre te instruir e te avisar, né? Então é bom a gente prestar atenção também aos avisos e perceber onde que a gente vai querer regular melhor essa rotina, esse trabalho, esse servir, esse legado. Que corpo você quer deixar para a Terra? Um corpo limpo, realizado, tranquilo ou um corpo envenenado? Boa pergunta. Vamos lá, então. Então, era nisso daqui que eu queria chegar. 3 cartas do caminho. Da manifestação. Caminho terra. Que você estava trazendo sobre materialismo, né? Mas, muito bonito esse 9 de ouros como conselho aí também, né? Sim. Complementar do Hierofante, né? Com o 10 de ouros. Então, é uma mensagem bem clara a respeito do... Olha, a grande mudança que a gente quer operar em nível planetário, ela dá um trabalhão, né? Ela significa movimentar desde crenças até recursos, até pessoas, até continentes, né? Até tudo. A gente precisa mexer no planeta inteiro, né? O planeta está doente aqui, né? A Imperatriz aqui no desafio, né? E isso exige da gente, primeiro, muita maturidade, de não se desesperar com a situação, mas de entender que nada é do dia para a noite e que as coisas, para serem revertidas, elas precisam de união e investimento para as coisas poderem acontecer. E quando eu digo investimento, eu estou falando principalmente do investimento de tempo e de energia, né, que no final das contas é o que é o dinheiro, né? Um símbolo para esse tempo e para essa energia, né? A gente tem feito um movimento na nossa comunidade aqui, né, de plantar no terreno que a gente tem aqui do lado da nossa casa. E eu tenho refletido muito sobre isso, inclusive antes de vir aqui pro Giro, eu fui tomar um banho e eu comecei a chorar, assim, de pensar que por que as coisas precisam ser tão difíceis, no sentido de que, nossa, parece que o tempo está passando tão rápido e a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa fazer, sempre fica alguma coisa para trás, sempre fica uma sensação de não ter conseguido fazer tudo, de não ter sido tão produtiva, só que é a mesma coisa que a Terra sente todas as vezes que, tipo, vão lá e tacam agrotóxico e tacam um monte de fertilizante, um monte de coisa, para que ela produza muito mais do que ela pode produzir, sabe, no tempo natural dela, e às vezes deixando no tempo natural vai florescer muito mais e trazer muito mais abundância do que seria dessa forma, sabe? Então, tipo, é uma parada que vai muito além da gente querer olhar só, né, assim,
ai, nossa, mas o que que eu faço na minha vida? Tipo, você tem que fazer o seu melhor na sua vida, mas é algo muito maior, assim, que é uma coisa que sabe, é coletiva. Então é muitas pessoas tendo que mudar esse mesmo pensamento, internalizar e dizer, eu não quero mais viver assim, não quero mais estar dentro dessa loucura de tipo, nossa, eu tenho que ser produtiva, eu tenho que fazer, nossa, mas senão não vai dar para pagar as contas no final do mês. Nossa, mas como que o fulano conseguiu, tipo, ficar bilionário do nada e ficar postando nas redes sociais, tipo, mas isso é possível, mas se uma pessoa conseguiu, por que eu não consigo? E fica com todas essas coisas, sabe? Tipo, se cobrando, se punindo muitas das vezes. Então, essa Imperatriz, ela vem muito dizer isso também, assim, dentro do meu sentir, né? Da gente aprender a encontrar esse tempo do feminino, esse tempo da mãe, sabe? Que é um tempo orgânico, que é um tempo natural, sabe? E não se punir, não se cobrar. Porque às vezes você fica ali num corre para fazer as coisas darem certo, e às vezes é só um pouquinho que você precisava de dar um tempo, de dar uma respirada, de se acalmar, se conectar com você mesmo. E no momento que você está tão conectado com você mesmo, você está vibrando tanto amor, tanta gratidão, que aquilo que você estava correndo atrás simplesmente chega até você. Então, às vezes é sobre a gente parar de ficar correndo atrás, né? Aquele poeminha, né? Não corra atrás das borboletas, cuide do jardim para que elas venham até você. Então, isso vale para tudo, vale para relacionamentos, vale para trabalho, vale para clientes, vale para tudo, assim, na vida, sabe? É sempre a gente cuidar desse jardim, assim, estar bem com nós mesmos e não entrar na pilha. É muito desafiador, porque a gente está vivendo na matéria. Mas a gente entrar na pilha das coisas como elas estão, a gente vai viver em competição, a gente vai viver em intriga, em inveja, em caos, em egoísmo, em muita coisa, sabe? Nossa, eu acho que isso foi meio que um desabafo, assim, do meu choro no banheiro, gente. É um pouco simbólico esse choro no banheiro, porque muitas das vezes é esse processo desse sofrimento dessa imperatriz, né, que é suprimido, né? A gente faz muito isso com o nosso corpo físico, né? Então, o nosso corpo físico vai dando vários sinais para a gente, né? E de mal-estar e tudo mais, e a gente vai só remediando e silenciando ele, né? A intuição vem e te traz uma orientação, e aí você só silencia ela, né? Porque naquele momento você quer fazer uma outra coisa, né? E simplesmente não te interessa saber o que a inteligência superior pensa sobre aquilo que você está fazendo. Então, esse é isso que o tarot está querendo mostrar para gente. O nosso tamanho em relação ao tamanho do todo, sabe? E que se a gente não considera esse todo dentro da nossa conta, na hora que a gente está pensando aonde que a gente vai colocar o nosso tempo e a nossa energia, a gente está fadado a se isolar, entendeu? A gente está construindo o nosso isolamento, uma morte lenta, solitária e dolorida, entende? E a gente está fazendo isso com o planeta, né? Num sentido de, por exemplo, o planeta Terra hoje poderia estar gozando de muito mais benefícios no sentido de ciência e cultura, tendo contato com culturas de outros astros, de outras galáxias, né? Mas por causa do nosso egoísmo, da nossa briga até hoje, né, a gente não conseguiu ainda ter. Nós estamos como um planeta isolado dentro do nosso sistema solar. Estamos como um planeta isolado dentro da nossa galáxia. Por quê? Porque tem uma espécie perigosa aqui dentro. E que espécie perigosa é essa? Somos nós, entende? Então, assim, a gente está se isolando e estamos destruindo. A gente está agindo como verdadeiramente um câncer faz com o planeta, né? Então, assim, a gente precisa despertar, gente. E o mais incrível é que não precisa todos despertar, entende? Porque se alguns, esse 9 de ouros, ele está muito nessa linha, sabe? O 9 de ouros é uma carta que fala de independência. Ele está falando, olha só, se você hoje usar o seu poder, a sua independência, você fazer essas escolhas certas, você já vai ver que daqui a um tempo, cara, as coisas já vão retornar bem diferentes, assim. Sabe, você vai ver mudanças em coisas ao seu redor, na sua comunidade, na sua família, no seu país. E você vai falar, pô, cara, eu tive a ver com isso. Talvez eu tenha sido uma das pessoas que puxou esse movimento. Né? Eu vou trazer um exemplo disso que você está trazendo, físico.
A Bel estava comentando, a Bel é a mentora do ECOA, né, o protocolo de detox, e ela estava comentando numa das chamadas de vídeo que a gente fez sobre o que foi comprovado com relação ao suco verde. Então, o poder que tem você preparar um suco verde dentro da sua casa e você tomar esse suco verde. Porque a potência daquela cor, daquele verde, daqueles nutrientes não vai vir só para você. Isso vai espalhar para as pessoas próximas de você. Então, você tomando suco verde na sua casa, você está abençoando aí já toda uma circunferência ao seu redor. Acho que a melhor metáfora para a gente fechar o giro de hoje é o cuidar do jardim, né? Então, se você cuidar do seu jardim, tanto o seu jardim aqui de dentro quanto o seu jardim do lado de fora, ou seja, do seu habitat, né? Do seu território, se você cuidar daí, né, você vai ver que isso, primeiro, vai ser extremamente benéfico para você e para todos que estão ao seu redor. Segundo, vai ser um baita exemplo, entendeu? Um baita exemplo. E terceiro, vai ganhar um poder muito grande, porque isso está, infelizmente, como raridade, sabe? Então, aonde a vida encontrar essa individualidade poderosa, altruísta para depositar ali os investimentos de criatividade, de poder e essas coisas que só lá em cima que manda, né? Aí a gente pode se ver assim com um poder muito grande nas mãos, assim, e um senso de propósito muito bem estabelecido, e nada vai nos barrar, assim. Arrou. Então vamos cuidar do nosso jardim, que assim todos os outros seres passam a habitar também esse jardim. O movimento começa em você e ele se espalha. Atenção à materialidade, ao corpo físico, as coisas dessa semana estão pedindo para a gente, então, cultivo e atenção. Nos lembrando que existem saberes ancestrais para apoiar as nossas decisões de limpeza da lua minguante em Áries e do nosso egoísmo. Que nós vejamos, no exemplo do passado, o que o egoísmo já fez e o que a fraternidade e o compartilhar do altruísmo e das virtudes humanas pode fazer também. Para que a gente não se torne mais pessoas hipócritas que ficam o tempo inteiro olhando e acusando porque a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, é o vereador, é o prefeito, é o presidente, todo mundo, assim, menos a gente mesmo, né? Então, que a gente possa olhar para nós mesmos em todos os sentidos, assim, desde o que eu escolho consumir, o que eu escolho comprar, aonde eu jogo meu lixo, aonde tudo, assim, sabe? A gente conseguir observar que cada ação nossa, no nosso dia a dia, está influenciando diretamente com o planeta Terra. Não é apenas a política, né? Mas é a política do nosso dia a dia, o que a gente está escolhendo diariamente. Isso também é política. Lembrando que política tem a ver com poder e influência, né? Então, é uma semana para nos lembrar do nosso poder magnético de influência e a capacidade que isso tem de beneficiar a todos. Bom, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para se conectar com a gente. Estamos com as matrículas abertas do nosso curso de Tarosofia, a Chave do Grande Mistério, onde a gente mergulha em tudo isso aqui, né? Aqui a gente fala bonito, né? Mas existe toda uma mecânica por detrás aqui para a gente poder compreender e essas previsões serem sempre certeiras, né? E revelarem tanto sobre nós. E nós estamos super empolgados para transmitir esse saber a você. Você que está querendo assumir a rédea do seu destino, que está querendo melhorar a sua fala, que está querendo, né, encontrar um meio termo no meio de todas essas coisas que estão acontecendo para ter um pouco de esperança, uma ferramenta que não vai te abandonar e vai estar com você, esse curso é para você. Se você está precisando de um atendimento e uma orientação, nós estamos com as agendas abertas também, né, com possibilidades de atendimento individual e até atendimento com acompanhamento mensal, né? E é isso, estamos dispostos para servir. Não se esqueça de deixar o seu comentário e a sua opinião sobre os arcanos discutidos de hoje, lembrando que essas são as nossas visões sobre isso, né? Os arcanos, eles são muito profundos e tem várias coisas que nós podemos sempre esmiuçar aqui e aprofundar, né? E essa é a ideia da comunidade, é que a gente possa interagir nos comentários e continuar aprofundando, né, e fermentando esse jogo maravilhoso. Arrou. Nos vemos então nas pérolas do dia, né? Todo dia.
Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de interagir com a gente. E nos vemos na semana que vem no próximo Giro Oracular Semanal, um giro de lua nova. Uma boa minguação, né? Uma boa minguada aí para vocês. Uma boa minguada para vocês, tá bom? A lua mandou um alô. Pachamama precisa de nós. Cuide do seu jardim. Da nossa família para a sua. Gratidão.